Fala rapaziada, bem-vindos ao canal Gavião Caipira React. Vamos aqui para mais um jogo e momento histórico do nosso futebol brasileiro. E hoje, rapaziada, é um vídeo doloroso de assistir para mim, né? Vamos acompanhar aqui uma matéria do Fantástico de 2007. Essa matéria tá no canal do Live do Milton, né? Eu vou deixar o link do vídeo original nos comentários fixado. Então quem quiser, entra lá, pode ver o vídeo original lá, dá uma força pro canal, se inscreve lá, tá bom? E foi o ano do rebaixamento do Corinthians, cara. O ano mais triste da história do Corinthians. Eu lembro muito bem desse momento, foi doloroso demais, demais, demais. A gente que vinha há 2 anos antes, patrocinados pela MSI, que até hoje... É muito nebuloso esse acordo que tinha naquela época, mas era um dos times mais poderosos do país naquele momento, em 2005, né, com muito dinheiro vindo da Rússia, enfim, essa é uma outra história. E depois que a MSI saiu, em 2006, aconteceu essa tragédia em 2007. Vamos acompanhar essa matéria aqui e relembrar esse momento terrível da história do Timão. Eu já peço que você se inscreva no canal se não for inscrito. Deixa o like, comenta o que vocês estavam fazendo nesse momento do rebaixamento. Você que é corintiano, comenta aí o seu sentimento. E você que é torcedor de outro time, comenta aí qual foi a sua reação ao rebaixamento do Corinthians, tá bom? E compartilha o vídeo para que mais pessoas conheçam o canal também. Vamos lá então, vamos começar aqui. Vou dar o play aqui e vamos acompanhar junto essa matéria aqui, mano. Terminou o Brasileirão. Vamos lá. Triste da história de um dos maiores clubes do Brasil. Mais triste, cara. O Corinthians, campeão mundial, tetracampeão brasileiro, foi rebaixado para a segunda divisão. E aí, cadê? Foi um sofrimento só, Glória. Todos os Mano, jogos da última 3 equipes estavam, né, prestes a ser rebaixadas. O Corinthians, o Paraná Clube e o Goiás. Caiu. Pois é, caiu Paraná e Corinthians. Nessa situação, Corinthians, Goiás e Paraná lutando contra o rebaixamento. 2 cairão. Vocês viram ali que o Corinthians ele estava em verdinho, né? Ou seja, se tudo terminasse empatado, do jeito que começaram os jogos, o Corinthians estava salvo. Apenas um se salvará. O primeiro jogo dos desesperados a começar foi o do Paraná contra o Vasco, no Rio de Janeiro, às 4h04 da tarde. Às 4h11, a vida do Paraná já estava mais complicada ainda. Cara, olha isso. Foi expulso. Foi expulso. Mas olha só, se parar pra pensar, nem pegou direito, né, mano? O rebaixamento não tinha nem começado. O jogo do Goiás contra o Internacional em Goiânia. Goiás e Internacional. O Corinthians dependia do Inter, mano. Assim, caso não fizesse a sua lição de casa, como não fez, o Inter poderia salvar o Corinthians. Só que, vamos lembrar, em 2005, muito colorado, muito torcedor do Internacional ainda tem raiva, tem bronca, tem mágoa com o Corinthians e até com corintianos. Eu mesmo no meu canal vi alguns comentários de colorados a respeito disso. E por conta de 2005, aquele fatídico jogo, Corinthians e Inter, né, que o Fábio Costa fez sim o pênalti claríssimo no Tinga e o juiz não deu. E o Corinthians acabou sagrando-se campeão naquele ano. É o ano que teve aqueles jogos remarcados. O Corinthians teve 12 jogos anulados e jogou de novo. E aí com esses jogos remarcados o Corinthians... Foi daquele escândalo da arbitragem, vocês lembram? E o Corinthians acabou sendo campeão porque conquistou pontos que não havia conquistado anteriormente, né? Nos jogos prévios, né? E depois quando jogou os mesmos jogos de novo, conquistou pontos que deram o título ao Corinthians. E foi pau a pau ali, Corinthians e Inter, e o Corinthians contra o Internacional no Pacaembu foi sim beneficiado pela arbitragem. Então tem muito colorado que detesta o Corinthians e até corintianos por conta desse jogo. E em 2007, se o Inter ganhasse o jogo do Goiás, o jogo foi no Serra Dourada, né, em Goiânia. Se o Inter ganhasse o jogo do Goiás, o Corinthians podia perder de 10-0 do Grêmio, não tinha problema nenhum. Vamos ver. Começou às 4h17. O do Corinthians contra o Grêmio em Porto Alegre começou minutos depois, às 4h20. A bola rolou. Olha, 1 minuto do primeiro tempo, cara, o Grêmio já fez 1-0. Jonas. 1-0 com 1 minuto de partida. Um gol comemorado. Foi difícil, cara.
Foi muito difícil, mano. Às 4h21, o Corinthians estava sendo rebaixado. E o Goiás, nesse momento, Corinthians e Paraná caíam e o Goiás escapava. O desespero da torcida corintiana começava a disparar. E o Corinthians estava muito mais próximo de levar outro gol do que de empatar. Olha, Felipe pegava muito, hein? Salvando. Pelo menos no Corinthians ele pegava muito. Outro goleiro se esforçava. Olha essa defesa do goleiro do Paraná, mano. Olha essa defesa, A cara. defesa mais acrobática da rodada. Olha, Mas foi espetacular. que a rede voltou a balançar. Olha lá, ó. Orosco. O Inter saiu na frente do Serra Dourada. Aí o Corinthians podia perder o jogo do Grêmio tranquilamente. Voltava para a zona de rebaixamento. O Corinthians saía. Milhões de torcedores corintianos se enchiam de esperança. Mas o Goiás foi atrás, pressionou e se recuperou. Às 4h49. Olha o gol do Goiás. Elson empatou a partida em Goiânia. Nesse momento aí, eu fiquei puto, cara. Eu falei, mano, o Inter tá entregando o jogo, velho. O Inter tá entregando o jogo, quer dar o troco por conta do Brasileirão de 2005. Tava puto, tava muito puto, cara. Mudou mais uma vez a classificação do rebaixamento. Mas essa situação durou menos de 1 minuto. Antes que o relógio apontasse 4h50, O Corinthians empatou aos 29, aos 30. Clodoaldo. Clodoaldo, mano, Clodoaldo, cara. Eu lembro quando ele chegou no Corinthians, mano. Eu falei, mano, o que o Corinthians quer com o Clodoaldo? O time do Corinthians em 2007 era assim, terrível, cara. Depois eu vou fazer um react também de um outro vídeo. Que fim levou os jogadores do rebaixamento de 2007. E vocês vão ver o time que o Corinthians tinha em 2007, cara. Cara, é uma vergonha. Gol que salvaria o Corinthians. E o primeiro tempo da rodada terminou desse jeito. Com Goiás e Paraná sendo rebaixados. Goiás e Paraná rebaixado e o Corinthians salvo se terminasse daquele jeito. Tava cheirando a salvação. O Inter empatando lá no Serra Dourada e o Corinthians empatando no Olímpico. No segundo tempo, o Paraná viu suas esperanças terminarem. Levou 3 gols. O primeiro do Moraes. Golaço do Moraes. E os outros 2 do Leandro Amaral. O goleiro Gabriel sabia que já era. Vasco 3-0. Paraná rebaixado. O Paraná se despediu da primeira divisão. A disputa então era só entre Corinthians e Goiás. E às 5h34 da tarde veio o lance decisivo do rebaixamento. Pênalti pro Goiás. Do Jorge Luiz no Vitor. Pênalti para o... Dá uma olhada, mano. Dá uma olhada nesse pênalti. Eu falei, cara, ele fez o pênalti de propósito pro Goiás virar o jogo e rebaixar o Corinthians, mano. Mano, o cara não foi na bola, ele foi pra arrebentar o cara do Goiás, cara. O Goiás. Neste momento, o Brasil inteiro estava olhando para Goiânia, no estádio Serra Dourada. Klemer era o goleiro do Inter na época. Jogou muito também o Klemer. Um gol tira o Goiás no rebaixamento. Mas Paulo Baier... Eu vou esperar passar todo o lance e depois eu vou fazer um comentário, tá? Ele havia perdido aquele pênalti contra o Corinthians, lembra? Como estaria a cabeça do maior jogador do Goiás? Paulo Baier bateu e Klemer defendeu. Mas antes que a torcida do Corinthians pudesse comemorar muito, o bandeirinha Wilton Moutinho disse que o Klemer se adiantou, e não foi? E o juiz Djalma Beltrame mandou voltar a cobrança. Foda, cara. Mais uma chance para Paulo Baier. Segunda chance. Ele vai bater esse pênalti. Paulo Baier mais uma vez, Klemer mais uma vez. Mas mais uma vez o bandeirinha mandou voltar. Foda. Tem personalidade. Puta que pariu. Paulo Baier ficou arrasado. Mandou outro bater o pênalti. Foi consolado pelos companheiros. Elson, o autor do primeiro gol, assumiu a responsabilidade do lance mais importante da rodada. Lá foi Elson para a cobrança e mandou para a rede. Goiás 2-1. Às 5h38, o Goiás saía da zona de rebaixamento. Quero fazer um comentário aqui, depois de tudo que eu já falei. Nesse momento que o Klemer pegou o pênalti do Paulo Baier 2 vezes, tudo bem, concordo, ele se adiantou nas 2 vezes, tá? Se bem que nessa época aí, 2007, essa época dos anos 2000 aí, quase todos os goleiros, mano, quase todos, se não todos, sempre se adiantavam nas cobranças de pênalti e era raríssimo um árbitro mandar voltar. Hoje, com o VAR, né, com os goleiros mais conscientes, porque agora tem que ficar pelo menos um pé sobre a linha da trave ali do gol, hoje é muito difícil algum goleiro se adiantar e quando se adianta o VAR pega, enfim,
manda voltar mesmo. Mas nessa época aí, mano, era raro, velho. Era muito raro mandar um pênalti voltar. Dito isso, quando o Klemer pegou esses 2 pênaltis do Paulo Baier, eu falei, mano, será que combinaram com o Klemer pro Corinthians ser rebaixado? Porque parece que não. Cara, eu fiquei abismado com as 2 defesas do Klemer. Claro, fiquei muito puto, irritado. Queria quebrar a televisão, fazer um regaço, porque, cara, o cara pegou 2 pênaltis do Goiás, mano. Pênaltis esses que, se não fosse marcado, rebaixariam o Goiás, cara. Porra, mano. Então, assim, eu não sei não se o Inter realmente queria entregar o jogo, acho que não, por conta dessas defesas do Klemer, mano. Ou se queria, não combinaram com o Klemer. Sinceramente, então, assim, eu acho que não, acho que o Inter não entregou o jogo, não. Vamos lá. Vibração em Goiânia, desespero em Porto Alegre. Os torcedores do Corinthians queriam que o tempo passasse devagar. Em Goiânia, os torcedores queriam que o tempo passasse depressa. Mas um bobo invadiu o campo e o jogo ganhou mais 1 minuto de acréscimo. Às 6h14, enfim, a partida terminou. Fim do jogo no Serra Dourada. Nesse momento, o Goiás estava salvo e o Corinthians empatando, estava caindo para a Série B. Último lance. Foi tentar a sorte lá na frente. Era o último suspiro de esperança, o último gesto de desespero. Às 6h17, o juiz Alício Pena Júnior apitou o fim do jogo. Grêmio 1, Corinthians 1. Cara, que momento difícil, velho. Que momento difícil. Eu acho que hoje, né, se eu não estiver enganado, me corrija se eu estiver errado, acho que só o São Paulo e o Flamengo não foram rebaixados no Brasileirão, né? São as únicas 2 equipes que até hoje não caíram. Então, para quem estiver assistindo aí, se não for São Paulino ou flamenguista, sabe a dor que é ser rebaixado, cara. O Corinthians foi uma vez só, ainda bem, graças a Deus. E é uma dor que eu nunca mais quero sentir, cara. No ano passado, de 2024, eu achei que ia ser rebaixado. Aquela arrancada no final de 9 vitórias seguidas foi algo assim, mano, que nenhum corintiano apostaria que podia acontecer aquilo lá. Então foi difícil também, mas escapamos. Esse ano a situação tá... A gente está ali no meio da tabela, mas a situação está complicada demais, assim, porque os bastidores do Corinthians, cara, eu acho que eu nunca vi, assim, nem na época da MSI lá, que deu um monte de rolo, nem naquela época tá a bagunça que tá hoje. Assim, é preocupante a situação do Corinthians, apesar de não estar na zona do rebaixamento nesse momento no Brasileirão, mas eu tô preocupado sim, muito preocupado na verdade, com o futuro do Corinthians a curto e médio prazo, mano. Mas quem tá assistindo esse vídeo e já foi rebaixado sabe a dor que é, velho. É foda, mano. Puta que pariu. Levando euforia a Goiânia. Mas a torcida do Corinthians enfrentou o momento mais triste. Isso foi bonito, cara. Eu nunca vou te abandonar. A segunda maior torcida do Brasil estará na 2ª divisão em 2008. Mas não foi por falta de raça. Um dia, jogo, 90 minutos e 11 jogadores carregando no peito e nas mãos um time, uma nação. O Corinthians entra no Estádio Olímpico para o momento mais dramático de sua história. Hoje o dia, Vampeta, é hoje? Não tem outro dia, é hoje o dia. Fé. Mano, olha o Vampeta em 2007. Olha o Vampeta em 2007. Tá parecendo o Vampeta de hoje que trabalha na Jovem Pan, mano. Deus me livre e guarde, cara. Desespero. Tudo ou nada em um dia. Oportunidade para esquecer os erros de todo um campeonato. Ora, né? A gente sabia que poderia... Felipe catou muito no Corinthians, cara. Pegou muito, pegou muito. 90 minutos passando aqui com a vitória. Mas de nada adianta a ajuda dos outros se o Corinthians não faz sua parte. No primeiro minuto, no primeiro ataque, a situação que já era desesperadora piora. De Minas vem a notícia. Cara, foi foda, mano. O Cruzeiro sobre o América por 2-0 tirava as chances do Grêmio de ir à Libertadores. Notícia recebida e transmitida por Vampeta. Quem sabe assim eles não desanimam, mas nada mudou. Cada passe errado é um passo a mais para... O time do Corinthians em 2007 era ruim demais. Meu Deus do céu, mano. Não sei como que empatou esse jogo no Olímpico, velho. Olha lá, Clodoaldo.
Esse cara era ruim demais. O time era ruim demais. O Vampeta era fim de carreira já. Era o único ali de nome, mas... voltam a ser um bando de loucos. E pra quem acha que é pouco, espera só o segundo tempo. É transpiração sem inspiração. É um time perdido que tem um goleiro abençoado. Então todos rezam. Felipe faz sua parte e impede a vitória do Grêmio. Mas o empate corintiano não é o bastante. O Goiás vence. E aí lá vai... Garra, suor não faltou. Nesse jogo. Mas o time era ruim demais. Péssimo, cara. Não foi esse jogo que rebaixou o Corinthians. Foi a campanha do campeonato de 2007, cara. Está rebaixado para a segunda divisão. O choro compulsivo de Betão, o torcedor que vai... Betão, ó. Não era craque. Era muito zoado pelos rivais, mas, cara, puta raça, mano. 2008 tá aí pra gente já começar já com o pé direito. Eu nunca vou te abandonar. É isso aí, rapaziada. Esse foi um ano mais difícil assim pra mim como corintiano. Eu espero, como eu já falei, não passar por isso de novo. Então, igual eu falo, mano, que nesse ano, o Santos esse ano, eu não queria que o Santos fosse rebaixado não, cara. É meu rival, tenho um amigo santista, gosto de dar uma zoada e tal. Mas eu não sei o que pode acontecer com o Santos se for rebaixado de novo, cara. Porque a situação do Santos não é simples como parece não, mano. Tá igual ou até pior que a do Corinthians. É que não é muito falado, o Corinthians da mídia, né? Então o Corinthians falar sobre o Corinthians gera clique, gera engajamento. Então se você olhar aí os canais, os criadores de conteúdo, a mídia tradicional, pode ver, toda hora estão falando do Corinthians, né? E isso traz muita repercussão, muita grana, mas o Santos, a situação do Santos atual é igual ou pior que a do Corinthians. Você tem santista aí que está vendo o vídeo, se tiver pode confirmar o que eu estou falando, ou se eu estou falando besteira, diz aí por que eu estou falando besteira, né? É isso aí, galera, esse aí foi o vídeo só pra gente relembrar esse momento trágico da história do Corinthians, que pelo amor de Deus não quero mais passar. Se você gostou do vídeo, deixa o like, comenta aí, corintiano, o que você estava fazendo, aonde você viu o jogo, o que você sentiu naquele momento. Anticorintiano, torcedor de outro clube, qual foi o seu sentimento nesse momento, onde você estava vendo o jogo, como é que foi a sua torcida pro Corinthians cair? E deixa o like, compartilha o vídeo para que mais pessoas conheçam o canal, tá bom? Eu vou ficando por aqui, até a próxima!